Boa noite a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada das vereadoras e dos vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rochirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura do dia 12 de agosto de 2021. Convido o vereador Carlos Donizete Brisa para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra está em Josué, capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Palavra do Senhor. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa noite, mesa diretora, boa noite, colegas vereadores, boa noite ao público que está via internet, imprensa presente, aos funcionários dessa casa. Depois de mais ou menos um mês, vamos voltando com uma sessão nesse momento, desde a última vez, que foi homenagem a Carmen, voltamos uma sessão para dar procedimento aos nossos pedidos, reivindicações e tudo mais. Eu quero começar meu pequeno expediente desse dia 12 de agosto, aniversário, inclusive, da minha mãe, Maria Clara. Quero deixar assim um recado para nós refletirmos. O Brasil, ele passa fome. Os alimentos que produzimos alimentam 800 milhões de pessoas pelo mundo. A crise econômica que enfrentamos, a alta do preço do dólar, questões climáticas, a alta dos combustíveis, levaram esses produtos alimentícios a um patamar nunca visto antes. Para completar, há alguns anos, o governo federal ele abandonou, literalmente, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que fazia o quê? Que fazia a compra de excedentes para não deixar o preço subir quando existia alguma crise climática ou algum produto saía fora do Brasil muito rapidamente. Literalmente, esse programa acabou. Então, isso faz com que nós chegamos no supermercado e cada vez mais vemos preços nas alturas. Isso está gerando no país mais da metade dos brasileiros com insegurança alimentar e já milhões voltando a passar fome. O que isso tem a ver com o nosso mandato? O que isso tem a ver com Itapira? Nosso mandato em Itapira, nós temos que sempre tentar trazer para a Câmara e para o debate público questões sobre o tema. Em fevereiro, praticamente, minha primeira indicação aqui nessa casa foi o quê? A criação de uma renda básica emergencial. A gente levantou o debate, foi para a mídia, e a Prefeitura analisou, garantiu 3 meses do auxílio social de Itapira, e ela agora renovou, semana passada, e muito bem, prorrogou, porque nesse momento, comida no prato é crucial. Há 2 meses atrás, nós trouxemos outra pauta para dentro dessa Câmara, uma pauta do núcleo do meio ambiente, que está em torno do meu mandato, com pessoas que estudaram, levaram tudo à frente,
o Programa Agricultura Urbana Comunitária da cidade. Esse núcleo já está articulado com vários setores da prefeitura, vendo áreas e tudo mais, e essa lei dá garantias jurídicas às ações iniciadas, tanto pelo núcleo quanto pela própria prefeitura. Garante comida, movimenta, quem sabe no futuro, até mesmo a economia local. Então, a gente vem encarecidamente nessa Câmara pensar na população, pensar no povo e pensar como essa lei pode ajudar nesse momento de grande crise e para os próximos tempos, porque o dólar não vai baixar tão cedo, os problemas de crises agrícolas, crises ambientais continuam, e aí, então, fica essa dica muito importante. Sempre deixar bem claro, a gente não tem nenhum apego a essa vaidade, se o problema é a autoria do projeto, ele te abre mão. Pode vir uma lei via prefeito, via qualquer vereador dessa casa, não há nenhum problema nisso, não há erro nisso. O que importa não é o filho, o importa não é o pai do projeto, o que importa é a felicidade do filho, que esse projeto vá à frente, isso é o mais importante de tudo. Então, fica bem claro isso aqui, dessa bancada e registrado. Aproveitando esse pouco tempo que nos resta, tenho algumas coisinhas ainda para falar, eu vou dosar minha fala um pouco para a semana que vem, e eu quero deixar só enfatizado nossa preocupação nesse momento com o que está passando em Itapira e também no Brasil. Agradeço a todos, quero um ótimo retorno para todos nós e uma ótima noite para a gente conseguir fazer toda a pauta que está nela. Está com a palavra o vereador Carlos Donizete Brisa. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, quem nos acompanha pela internet e toda a população itapirense. Hoje eu quero usar o meu espaço no pequeno expediente para falar sobre 2 ofícios que eu fiz. Um dos ofícios foi encaminhado a todas as entidades financeiras da nossa cidade. O que diz nesse ofício? Na verdade, a gente pede, né, que as entidades não cobrem tarifa de manutenção de conta nem de pessoa física e nem pessoa jurídica, pelo menos pelo período de pandemia. Tá, você vai falar, tem gente que paga R$15, R$20, R$30, tá, concordo. Eu acho que para quem está numa situação de desemprego, com dificuldade para colocar o que comer dentro de casa, uma taxa que você paga R$30, você consegue comprar um pacote de 5 quilos de arroz a mais para seu sustento e da sua família. E das sete entidades financeiras que a gente tem aqui em Itapira, só o Santander que respondeu. Até gostaria de ler aqui um trecho que ele diz que, nesse sentido, cabe esclarecer que já oferece modalidades de contas sobre as quais não incidem cobrança de manutenção ou utilização de serviços. Eu, particularmente, não conheço nenhuma, pelo menos da parte jurídica, que não tenha custo. Mas nós estamos aguardando e cabe a eles tomar essas decisões. Gostaria de falar também sobre o outro ofício, que foi sobre a redução da cobrança da tarifa do pedágio da nossa cidade. Itapira é uma cidade que você paga para entrar e paga para sair. E eu fiz um levantamento, eu tenho uma relação aqui comigo, quem quiser fica à vontade, tá? Itapira, Mojimirim, você percorre 17 quilômetros, paga R$ 8,60, ou seja, você paga 50 centavos por quilômetro rodado. Você gasta mais com pedágio do que com combustível. Em contrapartida, você tem Itatiba-Louveira, 19,9 km, você paga R$ 2,10, ou seja, 11 centavos por quilômetro rodado. Tem várias relações, eu fiz um levantamento de toda a região. O que eu entendo por isso? Uma barreira em relação a investidores na nossa cidade. Eu acho que atrapalha a questão da cultura, do turismo,
E na minha modesta opinião, eu acho que não tem o que justifique esse preço. Muitas pessoas de Itapira que trabalham em Mojimirim, muitas pessoas de Mojimirim que trabalham em Itapira. Então, assim, hoje eu liguei lá cobrando o senhor Fernando, né, sobre o ofício que ele não tinha me encaminhado uma resposta, e o que me foi dito que foi encaminhado para o setor do DCE, Diretoria de Controle Econômico e Financeiro. Então, assim, para as pessoas que têm me perguntado e cobrado que situação que está esse ofício, estou respondendo aqui que a gente ainda está aguardando uma resposta. Eu quero aproveitar também para desejar uns parabéns para o meu avô, que anteontem completou 95 anos de vida. É uma alegria ver o senhor aí com 95 anos, forte. Que Deus abençoe o senhor aí com muita saúde e com muita alegria. Boa noite e bom trabalho para todos. Obrigado. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Maísa. Boa noite, demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Eu ia iniciar de uma maneira, vou inverter a ordem da minha fala. Leandro, só da renda básica, também foi um pedido da Beth, o ano passado, já para a administração passada, que, infelizmente, o prefeito da época não nos concedeu. Isso daí foi encampado pela toda a bancada da oposição, em conversa, mas, graças ao trabalho da nossa legislatura aqui, junto à nossa bancada, que começou a trabalhar já com o prefeito, como nós 4 fomos reeleitos, a conversa com o prefeito já era mais ou menos essa, para ver a questão de um auxílio, sim, para a população itapirense. Mas, como você disse, não vamos falar do pai da criança, e sim dos benefícios da população que nos interessa. Como também a Beth pediu o auxílio do pessoal da, não lembro se é como se fala, Van Perueiro, que deu até o protesto esse ano, o prefeito da época também não nos deu nem atenção, nem muito menos a eles. E esse prefeito nosso, sim, conseguiu. Então, deixar aqui registrados parabéns pelo o nosso prefeito que está escutando as necessidades. Agora, na mesma toada, vou falar também, então, do programa Vale Gás, que também o nosso prefeito foi buscar mais esse benefício para a população itapirense, ou seja, nosso trabalho está sendo feito. Tá? Só que a gente aqui, via de regra, a gente não coloca muita indicação aqui, porque é que nem a gente está falando. Interessa a população, não o pai da criança. Referente ao auxílio emergencial, foi prorrogado mais 3 parcelas contínuas, ou seja, não vai ter um mês nenhum de paralisação, serão pagos imediatamente. Isso daí é outra vitória, porque ouvi muito da população, do cidadão, e uma parada ia fazer muita diferença. E isso a nossa fazenda, junto com o prefeito, conseguiu garantir. Queria deixar registrado também, já que nós estamos falando de pedidos aí, e que foram, vamos dizer assim, realizados nesse exercício, vamos falar, então, das 30 vagas do concurso para a Guarda Municipal. Ficaram 8 anos aqui e não fizeram um concurso. E nós, em 6 meses, praticamente 8, né? Brigamos, e agora vai sair o concurso. Serão 30 vagas, a prova inicial será dia 29/8. Então, mas eu acho que o trabalho nosso
está desenvolvendo coisa que estava parada na cidade. E, para terminar, gostaria aqui de deixar os parabéns aos meus colegas advogados e advogadas pelo Dia do Advogado, que foi comemorado na data de ontem, dia 11 de agosto, onde a premissa que é garantida o exercício da advocacia na Constituição Federal, em seu artigo 133, onde o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, fica aqui meu abraço a todos os colegas que, como eu, como meu pai, lutamos diariamente para conseguir o direito do seu cliente, do seu cidadão. Então, está aqui um abraço aos colegas. Presidente, hoje é só. Boa noite, obrigado. Boa noite. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Certo hoje? Tá certo a bola, hein? Boa noite, presidente, Maísa, vereadora, André na mesa, senhores vereadores, funcionários, público que nos assiste, né? Eu até ia abrir mão de falar hoje, mas eu queria só tocando no assunto, Brisa, que o que você precisar em relação a essa redução de valor de pedágio, que você conte conosco, tá? Porque eu quero dizer o seguinte, eu sempre venho batendo numa tecla aqui. Eu acho que, além de não reduzir, vai piorar. Vai piorar. Porque eu já bati nessa tecla aqui há um bom tempo. E eu venho falando aqui que se gastou, acho que 180 milhões agora, que ia ter a duplicação de Itapira. E não vai ser duplicação. Vai ser recapeamento e vai fazer os acostamentos. E vou te falar uma coisa. Eles vão arrumar e vão pôr pedágio ali, Brisa. Vão pôr, porque o pessoal está fugindo por ali, e para sair para o sul de Minas, estão detonando a estrada ali. Então, atrás dessa reforma aí, que o deputado Barros Munhoz tanto bate no peito que está fazendo, eu quero deixar aqui gravado, para depois não falar que a gente não está dizendo, né? Que não está falando, porque eu não sei se vocês sabem ou não, tá? Não se faz 1 metro de asfalto na nossa região, daqui a Pinhal, São João, se não tiver o aval do seu Barros Munhoz, que ele é comparsa, amigo, companheiro do Paulo Preto, aquele cara que foi preso do DR, que era junto com outros caras que são poderosos dentro do DR. Não se faz nada, Brisa, nada, e a gente vem sofrendo com isso, a região nossa, porque tudo tem que passar na mão do deputado Barros Munhoz. E aí quero só encaixar numa coisa, Leandro, tá? Itapira, o JP brinca, fala que eu sou engenheiro boiadeiro. Eu cresci com meu pai no sítio, lá eu tive tudo que vocês possam imaginar, de piscicultura, avicultura, tudo que se pode imaginar. Cresci, aprendi e amo estar na roça. Aí o que aconteceu? Itapira era chamado o celeiro agrícola do estado de São Paulo, se não fosse o do Brasil. Sabe por quê? Itapira tinha, em primeiro, tinha Irmãos Nogueira, tinha Cremasco, tinha Pinheiro, tinha Osório, tinha a Dona Nogueira, que se ramificava em JF, era, enfim, 5, 6, e tem mais uma, que eu não estou me lembrando, a Pegorari, tá? E Itapira teve um deputado que foi ministro da Agricultura por 20 dias. 20 dias. E lá já, Leandro, lá, nosso país estava detonado.
em relação a incentivo. Ninguém podia comprar um trator. O Banco do Brasil, para financiar um trator, ele pegava a terra dos coitadinhos e o cara depois vinha uma geada, queimava o tomate, e o cara perdia o trator, perdia o sítio e vinha morar embaixo da ponte. Então não é de hoje, o nosso país não leva isso a sério, Leandro. E essa crise mundial só vai piorar. Só que o nosso secretário Barros Munhoz, que já foi secretário de tudo, deputado, quando ministro, em 25 dias, em vez dele se preocupar em ajudar os produtores rurais, as empresas de Itapira e do Estado de São Paulo e do Brasil, sabe o que ele fez? Ele foi na Ulambra e conseguiu perdoar uma dívida de milhões de reais da cooperativa da Ulambra, que hoje ele é o rei na Ulambra. Para quem não sabe disso, fique sabendo. Tá certo? Era isso que ele fez. E no 15º dia que ele estava lá, porque depois de 15 dias ele foi sair de lá, ele deu aumento para todos os funcionários de 60% para os funcionários que trabalhavam na área da agricultura, os agrônomos do Estado de São Paulo. Ele conseguiu, em 20 dias de ministro, fazer só política, só em benefício dele. Entendeu? Então, que o povo de Itapira vá sabendo. Ele veio aqui no Barão, o Brisa está sabendo, para prometer casa que ele não pode. O que ele veio fazer aqui? Ele não dá sossego para o povo de Itapira. Ele quer que o povo compre terreno para construir. Eu quero saber com que dinheiro. Entendeu? Então, desculpe que não vai passar o tempo, só queria esclarecer esse ponto aí. A gente fala-se de muito poder, mas quem tem o poder na mão não faz a coisa que devia fazer. Só faz as coisas em benefício do povo. Obrigado. Está com a palavra o vereador André Siqueira. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite, o funcionário dessa casa, a imprensa. Eu venho hoje falar de uma indicação que a gente está fazendo aí para o prefeito, que é o tal de refis, né, que fala. Então, eu queria que ele desse uma estudada, se fosse possível, porque para não acontecer igual aconteceu um amigo da gente aí, várias pessoas estão procurando, até o Brisa acho que teve um também, de negócio de casa aí para o fórum, para ver se o pessoal consegue regularizar a situação. Eu sei que está difícil o emprego, mas muito aí agora já vão conseguir estar pagando, e se tirar os juros, as multas, eu acho que daí o pessoal vai começar a quitar essas dívidas. Então, isso daí vai ser muito importante, até para o município e para o devedor. Vai estar ajudando o pessoal. Então, espero que o nosso prefeito vê com carinho, analisa certinho se é possível, se pode ser feito isso, porque vai estar ajudando a população, vai estar arrecadando um dinheiro a mais também, que a gente pode estar usando aí depois na saúde, acho que na segurança, né? Não sei. E venho aqui também hoje agradecer o excelente trabalho da Defesa Civil, juntamente com a Guarda Municipal. Esse fim de semana aí, pai e filho que caíram no poço, que graças a Deus, né, tem um pessoal competente para fazer os resgates, no qual o agente Santos desceu de rapel. Então, eu quero dar os parabéns para eles, o pessoal da Defesa, o pessoal da Guarda Municipal, os agentes lá, os guardas lá da Avenida de São Paulo, é o civil, bombeiro voluntário. Agradecer também que tiveram presente, tá? É isso aí. E, Mino, hoje, essa semana eu tive presente na Eleutério também, para ver a situação das casas populares lá. Eu não entendo nada de engenharia, né? Mas liberar uma área daquela para fazer casa popular é complicado. Mas já foi liberado, então vamos ter que fazer o trabalho. E o trabalho está sendo feito. É um puta de um morro, que eu acho que se arrumasse um lugar mais plano para fazer as casas populares, seria bem mais barato. O que está fazendo de terraplanagem lá, teve que desmanchar todos aqueles alicerces que foi feito. A empresa acho que abandonou, a outra empresa abandonou, agora já assumiu uma outra empresa. Então, é uma judiação. Mas agora está indo. Eu estive lá, os maquinários estão lá tudo empenhados, trabalhando. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
E agora, falar do deputado, falar que vai ensinar como se adquirir uma casa popular lá no Barão é complicado, né? O cara veio de vir com uma proposta de falar que vai arrumar aí, sei lá, 200 casas populares, e a gente dá só entrar com o local, né? Aí sim, mas vir com essas bobrinhas aí não cola, não. O pessoal já não é mais bobo, não. É só isso que eu tenho que falar e boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão da ata da 23ª, 24ª e 25ª sessões ordinárias. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura das matérias. Passamos aos projetos de lei complementar. Está desligado aqui, será? Com a palavra, presidente. Com a palavra, doutora. Eu gostaria de retirar o projeto de número 43 de minha autoria para melhores estudos. Como requer, vereadora? Despacho retirado pela vereadora Maísa. Isso. Aqui, ó. Decreto número 142, de 21 de julho de 2021. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 5.500, 5 milhões, para os fins que especifica. Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, considerando a existência de pandemia do coronavírus, Covid-19, nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, com as alterações promovidas pela Lei número 14.035, de 11 de agosto de 2020. Com portaria Ministério da Saúde número 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Considerando a portaria Ministério da Saúde 454, de 20 de março de 2020, que declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus Covid-19. Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2020, nos termos do Decreto Legislativo do Congresso Nacional Decreto Nacional de número 6, de 20 de março de 2020, considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e
iligatório às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que, nos termos do artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todas existências dignas, conforme os ditames da justiça social observados, entre outros, os princípios da defesa do consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente. Considerando a situação de calamidade pública reconhecida pelo governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto 64879, de 20 de março de 2020, e da quarentena declarada pelo Decreto Estadual número 64.881, de 22 de março de 2020, e prorrogada pelo Decreto Estadual número 65437, de 30 de dezembro de 2020. Considerando o Decreto Municipal número 60, de 21 de março de 2020, que decretou estado de calamidade pública nesse município, prorrogada pelo Decreto 83, de 20 de abril de 2020, e prorrogada novamente pelo Decreto Municipal número 1, de 2021. Decreta, artigo 1º, fica aberto crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 5.500.000 para atender a seguinte programação orçamentária. Primeiro, Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos. Manutenção das ações de enfrentamento ao coronavírus. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. R$ 2.160.000. Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos. Manutenção das ações do enfrentamento ao coronavírus. Obrigações patronais. R$ 600.000. Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos. Manutenção das ações de enfrentamento ao coronavírus, Covid-19. Indenizações e restrições trabalhistas. R$ 80.000. Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos. Manutenção das ações do enfrentamento ao coronavírus. Material de consumo. R$ 1.310.000. Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos. Manutenção das ações de terceiros, pessoa jurídica. R$ 1.350.000. Total geral, R$ 5.500.000. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional suplementar, a que se refere o artigo anterior, se fará através do excesso de arrecadação de recursos próprios do Tesouro, nos termos do artigo 43, inciso 3, da Lei nº 4.320/64. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2018/2021, nos moldes naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste decreto. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste decreto. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 21 de julho de 2021,
Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal. Ciente. Projetos agora. Projeto de Lei Complementar 21 de 2021. Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel à empresa Itafrig, Indústria Alimentícia. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para a empresa Itafrig Indústria Alimentícia Limitada, atualmente instalada na rua 24 de outubro, 166, nesta cidade, inscrita no CNPJ 28 696 429 1000 ao contrário 84. Concessão de direito real de uso pelo período de 12 anos, nos termos da Lei Complementar número 6.009, de 4 de março de 2021, o imóvel com área de 6.364 metros quadrados abaixo descrito e caracterizado. Um terreno destacado de área maior, situado nas vias públicas, denominadas Rua Joaquim Gomes da Cunha e Rua Santo Breda, no bairro de Barão de Ataliba Nogueira, desta comarca, contendo área superficial contendo 6.364 metros quadrados, com as seguintes medidas perimétricas e confrontação, tem início no ponta 1, localizado em normal ao quilômetro 35, mais 705 metros da antiga FEPASA. Daí segue em reta pelo alinhamento divisório, cortando a faixa do leito ferroviário por uma distância de 30 metros até assim descrito e caracterizado o ponto 2. Daí reflete à direita e segue alinhamento predial da rua Joaquim Gomes da Cunha, por segmentos de retas e curvas, por uma distância de 28 e 60 metros, até o ponto 2B. Daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial na rua Santo Breda, por uma distância de 180 metros, até o ponto 1 de origem, confrontando em 1, 2 e 2A e 2B, com a rua Joaquim Gomes da Cunha. Em 2B e 1, com a rua Santo Breda, tendo como benfeitoria uma estação ferroviária, construída em alvenaria, com 350 metros quadrados e área edificada de 782 metros quadrados, conforme informação do BIC-ID. Artigo 2º. O incentivo autorizado pelo artigo anterior será onerado pelos seguintes encargos. Primeiro, iniciar as operações em até 6 meses, a contar da publicação da presente lei. Prazo esse para a reforma e adequação do imóvel, instalação do equipamento e autorização da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Segundo, ter faturamento anual no município de Itapira de R$ 3.808.000 no ano de 2028, aumentando para R$ 4.680.000 no ano de 2023. Terceiro, em relação a postos de emprego, a emprega
Acho que está errado alguma coisa. Contendo 12 postos, devendo aumentar para 30 postos de emprego no ano de 2022 e 35 postos de emprego em 2023. Parágrafo único. O aumento do faturamento e do número de empregos poderão oscilar em até 5%, desde que haja apresentação de justificativas prévias a serem avaliadas pelo GIF. Artigo 3º. Os encargos previstos nesta lei deverão ser cumpridos pelo prazo de 12 anos a serem contados do ano seguinte ao do registro na escritura pública da outorga da concessão de direito real de uso em benefício da empresa. Artigo 4º. Cumpridas todas as condições previstas no artigo 2º, pelo prazo consignado no artigo 3º, o terreno será doado à empresa beneficiária, ficando o Poder Executivo autorizado a outorgar respectiva escritura pública de doação, correndo as despesas, neste caso, por conta da empresa. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 5 de agosto de 2021, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 22 de 2021. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Serão considerados como efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o servidor estiver afastado de suas atividades laborais em virtude de tratamento de câncer, inserindo-se tal hipótese no rol do artigo 82 da Lei Municipal número 1056, de 31 de maio de 1972, que passará a vigorar acrescido no inciso 15, com a seguinte redação. Artigo 82. Serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o funcionário estiver afastado em virtude de realização de consultas, exames, sessões de tratamento de câncer, bem como qualquer licença que se fizer necessária para tratamento de saúde diante de tal moléstia, devendo, em qualquer caso, a respectiva ausência ser devidamente justificada e amparado por atestado médico ou documento similar. Artigo 2. Não será efetuado nenhum desconto sobre os vencimentos dos servidores em razão de faltas justificadas, ainda que de um dia, para fins de consulta, exames, sessões de tratamento ou licenças para tratamentos de câncer. Artigo 3º. Os docentes que faltarem justificadamente, ainda que por um dia, para comparecer à consulta, exame, sessão de tratamento de saúde de câncer, não terão nenhum prejuízo em relação à perda de pontuação para atribuições de classes. Artigo 4º. O parágrafo único do artigo 168 da Lei Municipal número 1056, de 31 de maio de 1972, será convertido em parágrafo 1º, acrescentando-se o parágrafo 2º
ao sobredito artigo, com a seguinte redação. Artigo 168, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Não será considerado para fins de redução ou perda do direito às férias do servidor o período referente às faltas justificadas, ainda que de um dia, decorrente de consulta, exame, sessão de tratamento de câncer, bem como qualquer licença que se fizer necessária para tratamento de saúde diante de tal moléstia. Artigo 5º. No momento da concessão da aposentadoria, serão consideradas como os dias efetivamente trabalhados todas as faltas justificadas, ainda que de um dia, para fins de consultas, exames, sessões de tratamento de câncer, bem como qualquer licença que se fizer necessária para tratamento de saúde diante de tal moléstia. Artigo 6º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 43 da Lei Complementar Municipal 4.877, de 4 de abril de 2012, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 43, parágrafo 3º. Não ocorrerá a suspensão ou recomeço da contagem de tempo de 5 anos para fins de progressão funcional por via não acadêmica, quando o afastamento do docente for decorrente de faltas justificadas, ainda que de um dia, em virtude de consulta, exame, sessão de tratamento de câncer, bem como qualquer licença que se fizer necessária para tratamento de saúde diante de tal moléstia. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 12 de agosto de 2021, Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal. As comissões. Projeto de Lei Complementar 023 de 2021. Dispõe sobre a classificação da visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e altera a redação do parágrafo 6º do artigo 67 da Lei Complementar Municipal número 3.859 de 2006. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo único. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º. Fica acrescida a hipótese da visão monocular posterior ao ingresso no serviço público ao rol das doenças graves, contagiosas ou incuráveis que trata do parágrafo 6 do artigo 67 da Lei Municipal número 3.859 de 2006, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 67. Parágrafo 6º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o parágrafo 1º deste artigo,
as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligno, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, visão monocular posterior ao ingresso no serviço público, paralisia irreversível e incapacitante, esclerose múltipla, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosatante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia e outras que a lei indicar. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 12 de agosto de 2021. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Não havendo mais projetos de lei complementar, passamos aos projetos de resolução. Projeto de resolução número 6 de 2021. Altera o artigo 64 da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal. Elizabeth Donizete Manuel, presidente da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 64 da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990, e seus alterações. Regimento interno, que passará a constar com a seguinte redação. Artigo 64. As sessões ordinárias da Câmara Municipal realizar-se todas as quintas-feiras de cada mês, iniciando às 17 horas, com duração máxima de 4 horas e meia. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, 12 de agosto de 2021. À mesa. Não havendo mais projetos de resolução, passamos aos projetos de lei. Projeto de Lei 52 de 2021. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A via pública localizada no loteamento Recanto da Mata, atual Rua 2, passa a denominar-se de Rua Orlando Simeonato. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessão, vereador Antônio Caio, 5 de agosto de 2021. Maísa Gracinda Fernandes, vereadora. As comissões. Projeto de Lei 53 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620 mil. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 620 mil para atender a finalidade abaixo especificada.
Fundo Municipal da Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção da Secretaria de Promoção Social e outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 620 mil. Total geral. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo anterior se fará através de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: Fundo Municipal da Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção da Secretaria de Promoção Social, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 28 mil. Fundo Municipal da Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção da Secretaria de Promoção Social, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 40 mil. Fundo Municipal da Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção da Secretaria de Promoção Social, equipamentos e material permanente, R$ 52 mil. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, suporte à Secretaria de Agricultura e à Proteção Ambiental, manutenção da coleta seletiva e aterro sanitário, obras e instalações. Total geral, obras e instalações, R$ 500 mil. Total geral, R$ 620 mil. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2018 de 2021 nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 5 de agosto de 2021, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Às comissões. Projeto de Lei 54. Institui no município de Itapira a Ronda Guardiã Maria da Penha, no âmbito do Departamento da Guarda Municipal e o serviço Visita Protetiva, realizado em conjunto pelas Secretarias de Promoção Social e Defesa Social, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Itapira a Ronda Guardiã Maria da Penha, que tem por objetivo estabelecer relação direta com a comunidade, assegurando o acompanhamento e atendimento de mulheres vítimas de violência domésticas e familiar, com benefícios de medidas protetivas, diminuindo o índice de reincidência no município e será regida pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 2º. O cumprimento dos objetivos desta lei ficará a cargo da Guarda Civil Municipal de Itapira, em parceria com a Secretaria de Promoção Social. Parágrafo 1º. A Ronda visa garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, integrando ações e compromissos pactuados no termo de adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo relação direta com a comunidade e assegurando o acompanhamento e atendimento das mulheres vítimas de violência domésticas que possuem medida protetiva. Parágrafo 2º. Para o desenvolvimento da presente ação, os órgãos competentes poderão firmar termo de parceria
parceria com o Estado e Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de garantir a efetividade de medidas protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito da cidade de Itapira. Parágrafo 3º. A ronda será composta por viaturas da Guarda Civil Municipal, sendo necessariamente um dos componentes da guarnição do sexo feminino e todos com treinamento específico para atuarem junto ao público-alvo. Artigo 3º. São objetivos específicos da ação Ronda Guardiã da Maria da Penha. Primeiro, identificar e acompanhar com especial cuidado os casos mais graves de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. Terceiro, orientar e esclarecer as dúvidas das vítimas. Parágrafo único. Ações poderão ser atreladas ao serviço de visita protetiva. Artigo 4º. Em caso de flagrante, o infrator da medida protetiva deverá ser encaminhado à autoridade policial competente para as medidas legais cabíveis. Artigo 5º. Visando a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para um trabalho mais eficiente, logisticamente eficaz, instituiu-se a serviço de visita protetiva, através de visita inicial, busca ativa, para orientação quanto aos serviços oferecidos pela rede de assistência de alta complexidade do município. A visita protetiva será iniciada com o cadastro da vítima por equipe na Secretaria de Defesa Social, no sistema da Secretaria de Promoção Social, de forma sigilosa. Cadastro este que será analisado por técnico responsável no Centro de Referência Especializado da Mulher, CREM, que agendará primeira visita junto à Ronda Guardiã Maria da Penha. Parágrafo único. O serviço denominado visita protetiva torna-se diferencial por se tratar de uma busca ativa. É a primeira visita à vítima, com o profissional técnico que acompanha a Ronda Guardiã Maria da Penha e leva todas as orientações quanto aos serviços disponíveis de suporte e demais serviços ofertados no CREM. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 11 de julho de 2021, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Às comissões. Projeto de Lei 55 dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Itapira. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Torna-se obrigatório nos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino de Itapira o ensino de noções básicas sobre a Lei Federal 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Artigo 2º. A execução desta lei estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Itapira, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social,
com possível participação de entidades governamentais e não governamentais ligadas ao tema da luta pelos direitos das mulheres e combate à violência contra a mulher. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Defesa da Mulher acompanhará a execução de todo o processo, ampliando o controle social sobre as políticas públicas para as mulheres. Artigo 3º. Esta lei tem como propósito, primeiro, contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades escolares, da Lei nº 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Segundo, impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, professores e comunidade escolar sobre a violência contra a mulher. Terceiro, abordar a necessidade do registro nos órgãos competentes das denúncias dos casos de violência contra a mulher, bem como da adoção das medidas protetivas previstas na Lei Federal nº 11.340, de 2006. Quarto, promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, desta forma, as práticas de violência contra a mulher. Artigo 4º. O ensino será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, realizando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, anualmente, uma programação ampliada e específica em alusão à data e ao tema abordado por esta lei. Parágrafo único. O conteúdo referente às noções básicas sobre a Lei 11.340, de 2006, será ministrado no âmbito de todo o currículo escolar. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 11 de agosto de 2021. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhora presidente, Pela ordem, vereador. eu peço retirada do projeto de lei 42/2021 para melhores estudos. Como requer, vereador, retirado pelo autor. Sobre a Lei Maria da Penha, as comissões. 80. Não, é esse, né? Ah, esse foi retirado? Foi retirado. Ah, tá. Ah, tá. Retirado pelo autor. Ah. Agora é esse, né? Esse aqui, ó. Retirado pelo autor. Parecer número 83, de 2021. Senhora Presidente, vereadora e vereadores, as comissões que a esse subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei número 049, de 2021, de autoria da vereadora Beth Manuel, que institui o mês municipal de valorização da família do município de Itapira, inserindo no calendário oficial de eventos do município e da outras providências, após a apreciação do parecer jurídico elaborado pelo procurador da Casa, acordaram por apresentar emenda supressiva com a seguinte redação. Emenda supressiva número 1, de 2021. Artigo 1º, suprime a expressão por suas secretarias municipais do artigo 3º do projeto de lei número 049, de 2021, passando o artigo a constar com a seguinte redação. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo Municipal organizar e realizar eventos comemorativos e oficinas recreativas para a comemoração do mês municipal de valorização da família, a fim de alcançar os objetivos dispostos no artigo 2º desta lei. Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do colendo plenário. É este o parecer,
Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de junho de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria que fosse para a ordem do dia de hoje. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais pareceres, passamos aos votos de pesar. Voto de pesar 308 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Ricardo Moisés, autoria Fábio Galvão dos Santos. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo dos Santos, mais conhecido como Bigode, autoria Maísa Fernandes. 310, voto de pesar pelo falecimento do senhor João Alves Rodrigues, autoria Carlos Brisa. 311, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Torres Samora, autoria Fábio Galvão dos Santos. 312, voto de pesar pelo falecimento do senhor Edson de Cássia Magalhães, autoria Fábio Galvão dos Santos. 313, voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Rubens Franco Rocha, mais conhecido como Rubinho do Sai, autoria Fábio Galvão dos Santos. 314, voto de pesar pelo falecimento da senhora Euclides Briante, autoria Fábio Galvão dos Santos. 315, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Nazaré Fernandes Scarpione, autoria Fábio Galvão dos Santos. 316, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida da Silva Pinto, autoria Fábio Galvão dos Santos. 317, voto de pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Gaudi, autoria Fábio Galvão dos Santos. 318, voto de pesar pelo falecimento do senhor Genivaldo da Silva Feitosa, mais conhecido como pastor Genivaldo, autoria Fábio Galvão dos Santos. 319, voto de pesar pelo falecimento da senhora Mônica Letícia dos Santos, autoria Fábio Galvão dos Santos. 320, voto de pesar pelo falecimento da senhora Eva Regina Rosa Moreira, autoria Carlos Brisa. 321, voto de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Pierosi, autoria Carlos Brisa. 322, voto de pesar pelo falecimento da senhora Michele Roberta Oliveira da Silva, autoria Carlos Brisa. 323, voto de pesar pelo falecimento da senhora Geralda Maria de Jesus, autoria Carlos Brisa. Ordem, presidente, eu requeiro que a matéria de número 324 e 334 seja lida na íntegra, por favor. Requerimento de pesar número 324. Excelentíssima Senhora Presidente, voto de pesar pelo falecimento da senhora Carmen Ruete de Oliveira, mais conhecida como Dona Carmen da usina Nossa Senhora da Aparecida. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido
o insigne plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos legislativos da sessão de hoje um voto de pesar pelo falecimento da senhora Carmen Ruete de Oliveira, mais conhecida como Dona Carmen da usina Nossa Senhora Aparecida, ocorrido recentemente. Requeremos ainda que da deliberação do douto plenário seja cientificada a família enlutada, enviando-lhe os ofícios de estilo. Justificativa. É com profundo sentimento de pesar que acusamos o falecimento da senhora Carmen Ruete de Oliveira, mais conhecida como Dona Carmen da usina Nossa Senhora Aparecida. Tratava-se de pessoa possuidora de grande ilhanesa no trato, sendo querida e estimada por todos que a cercavam. Dona Carmen tinha 93 anos e era viúva do empresário comendador Virgulino de Oliveira. Dessa união nasceram 3 filhos: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira, Virgulino de Oliveira filho e Hermelindo Ruete de Oliveira. Desde o falecimento do saudoso Virgulino, Dona Carmen comandou a usina Nossa Senhora da Aparecida e demais empresas do grupo com muito esmero e dedicação. Nasceu em 7 de novembro de 1927, na cidade de Arara, São Paulo. Em março de 2003, foi agraciada com o título de cidadã itapirense pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à nossa comunidade e ao poder público municipal ao longo dos últimos 50 anos, nas áreas da industrialização, saúde pública, educação, promoção social, urbanização e saneamento básico. Em abril de 2012, a Câmara Municipal de Itapira instituiu a Comenda Medalha Carmen Ruete de Oliveira, anualmente entregue às mulheres de destaque no município na data de 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em sessão solene da Câmara Municipal, Dona Carmen também empresta seu honrado nome ao recinto agropecuário de Itapira. O desenlace da senhora Carmen Ruete de Oliveira culmina por deixar uma grande lacuna entre nós e no seio de seus familiares, motivos pelos quais reputamos de inteira justiça consignar em ato o presente voto de pesar. Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, aos 2 de agosto de 2021. Todas as senhoras e os senhores vereadores. É esse aqui também, vereador Carlinhos? Ah, tá. 335. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Alzira Sescon Russo. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 326. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Matilde de Oliveira Franco. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 327. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Norivaldo Pereira Leite. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 328. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Carmen Aparecida Mendes Gervasoni. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 329. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Edvirges Bibiano Ribeiro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 330. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza Bonamelli Sartorato. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 331. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Roberto Carlos Soares.
mais conhecido como Robertinho, da loja de móveis. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 332. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Benedita de Almeida Storari. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 333. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Joel Soliani. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Requerimento de pesar número 334. Excelentíssima Senhora Presidente, voto de pesar pelo falecimento do Dr. Antônio José de Almeida Serra. Requeremos a Vossa Excelência ascultado o insigne plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos legislativos da sessão de hoje um voto de pesar pelo falecimento do estimado cidadão Dr. Antônio José de Almeida Serra, ocorrido recentemente. Requeremos ainda que, da deliberação do douto plenário, seja cientificada a família enlutada, enviando-lhe os ofícios de estilo. Justificativa é com profundo sentimento de pesar que acusamos o falecimento do estimado cidadão, Dr. Antônio José de Almeida Serra, de tradicional família itapirense. Tratava-se de pessoa íntegra e de grande lhaneza no trato, exemplar chefe de família, sendo muito querido e estimado por todos que o cercavam. O desenlace do Dr. Antônio José de Almeida Serra culmina por deixar uma grande lacuna entre nós e no seio de seus familiares, motivos pelos quais consignamos em ata o presente voto de pesar. Sala de Sessão, vereador Antônio Caio, 5 de agosto de 2021. Carlos Alberto Sartori, vereador. Sim. 335. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Alzira Sescon Russo. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 326. Ai, desculpa. Nossa, já foi tudo isso? Ai, aqui, desculpa, viu? Voto de pesar número 335. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Cândida Marina Marcati Silvestre. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 336. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Isabel Zanqueta Lázari. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 337. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Simão Faraco, mais conhecido como Simon. Autoria, Bete Manuel. 338. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Márcio Martins. Autoria, Maísa Fernandes. 339. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Tereza de Toledo. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 340. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Fidêncio Bianchese. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 341. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Nicanor Pereira Aguilar. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 342. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Josuel Barbieri. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 343. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Gotardi Armani, mais conhecida como Dona Cida. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 344. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Hortêncio Correia. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 345. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Oscar Rampim. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 346.
Votos de pesar pelo falecimento da senhora Aldinarde Bilate Bonfá. Autoria Carlos Alberto Sartori. 347. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Cirlei Aparecida Romancini da Silva Costa. Autoria Carlos Alberto Sartori. 348. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Ivania Aparecida de Oliveira Carandina. Autoria Carlos Alberto Sartori. 349. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Ascensão Martins Oliveira. Autoria Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Está em votação os requerimentos de votos de pesar? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais votos de pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 154. Isso. Votos de congratulação com o senhor José Roberto Pedro, mais conhecido como Dodô, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de julho, autoria Carlos Brisa. Está em votação. Aprovado por unanimidade. 155. Votos de congratulação com o estimado casal senhor Antônio Maria Claré da Rosa e senhora Maria Imaculada Barreiro da Rosa, pela comemoração dos 47 anos de casamento, celebrado dia 18 de julho, autoria Carlos Brisa. Está em votação. Aprovado por unanimidade. 156. Voto de congratulação com o jovem Roger Everton Barbieri, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de julho, autoria Carlos Brisa. Está em votação. Aprovado por unanimidade. 157. Voto de congratulação com a senhora Leiko Takeuchi, mais conhecida como Dona Marta do Pastel do Mercadão, pelo transcurso do seu 79º aniversário de nascimento, celebrado dia 28 de julho. Autoria Carlos Brisa. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Gostaria que o requerimento 158 fosse lido na íntegra. Como requer, vereadora. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a secretária de Promoção Social, Regina Ramil Marella, extensivo à equipe e agentes da Guarda Municipal e da Defesa Civil pelo brilhante trabalho de conscientização e recolhimento dos moradores de rua no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Coraza, no Centro de Lazer Ideraldo Luiz Bellini, que fora adaptado pela administração municipal para receber este público morador de rua em virtude da onda de frio extremo ocorrida na última quinzena de julho,
merecem, portanto, nossas congratulações pelo importante trabalho social desempenhado. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário, enviando-lhes ofício de estilo a cada um dos setores citados. Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, ao 5 de agosto de 2021. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. 159. Voto de congratulação com a delegada itapirense, doutora Edna Elvira Salgado Martins, empossada no comando da Delegacia Seccional da Polícia Civil na cidade de Mogi Guaçu, no último dia 15 de julho, autoria Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente, Pela ordem, vereador. eu requeiro que as matérias de número 160, 161 e 162 sejam lidas na íntegra, por favor. Como requer, vereador. 160. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o estimado casal senhor Daniel Romano e senhora Maria Inês Barizon Romano, pela comemoração de bodas de ouro, celebrada dia 15 de julho. Justifica-se essa homenagem, antes de tudo, pela admiração às conceituadas pessoas que celebram 50 anos de vida conjugal. Fica marcado também o exemplo dado pelo casal, em tempos atuais, em conservar unida a família e mostrar aos mais jovens o valor do casamento sacramentado. Ao lado de seus familiares, construíram uma legião de amigos, fundaram de maneira sólida uma relação que contou com um sacramento religioso e foi honrado pelo referido casal, exemplificando que o promovido perante Deus foi cumprido ao longo de décadas. Hoje em dia, onde relacionamentos são cada vez menos duradouros e descompromissados, propomos a consignação em ato do presente voto de congratulação ao casal, extensivo inclusive aos seus dignos familiares, igualmente merecedores da consideração e apreço de todos nós, vereadores, a esta Casa de Leis. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do colendo plenário, Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, ao 5 de agosto de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Viva, presidente. Eu gostaria de parabenizar aqui o senhor Daniel Romano e a Marinês, meus queridos amigos, residentes lá no bairro do Cubatão, mais precisamente na Rua Milico, pessoas queridas que festejaram um dia desses 50 anos de união conjugal, um exemplo para nós. Deixo aqui um abraço ao Júlio, também filho do casal, a Gislaine, Nora, genro, que é o Valdemar, os netos, todos os familiares, que essa união perdure por muito tempo e que tenha sempre as bênçãos de Deus. Muito obrigado, presidente. Requerimento 161. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça resignar na ata dos trabalhos da presente sessão
um voto de congratulação com o pesquisador e historiador itapirense Eric Lucian Apolinário, pela brilhante participação no programa Mais Caminhos, sobre a Revolução de 1932, exibida pela IPTV Campinas, dia 17 de julho. A repórter Edilaine Garcia Eric, que é autor do livro Inverno Escarlate, e que bem retrata o período da Revolução de 1932, no sul de Minas Gerais e leste paulista, contou várias passagens do conflito, desde seu estopim na capital paulista até o seu desfecho na cidade de Itapira e Mojimirim. São por pessoas assim que a cada dia se tornam mais cultas e sábias que Itapira se orgulha. Além de adquirirem mais cultura, ainda produzem material para disseminar importantíssimas informações, sem contar que elevam sempre o nome de nossa cidade a nível estadual e nacional. O autor, ainda jovem, já possui grande apreço pela literatura e língua portuguesa, história, pesquisa e estudo. Sendo esses os motivos, além do desejo de grande sucesso na carreira de Eric Lucian Apolinário, apresentamos este voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao homenageado da decisão do colendo plenário. Sala de sessão vereador Antônio Caio, ao 5 de agosto de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Justificativa, presidente. Justificativa. Eu também gostaria de parabenizar o Eric, que esse programa que foi levado ao ar através do IPTV Campinas, no dia 17, mostrou a história de nossa cidade, né? Eu acho que é importante que as pessoas conheçam a história do nosso povo, da nossa gente. Eu acho que o Eric faz um trabalho brilhante, buscando histórias, trazendo resultados. Então, a gente tem que congratular com pessoas que traduzem para o povo o que já aconteceu em nossa cidade, né? Eu acho que é importante a história. Não podemos deixar morrer, porque um povo sem história é um povo sem memória, né? Então, eu parabenizo ele pelo trabalho que tem feito e pelo programa aqui que houve nos Mais Caminhos sobre a Revolução de 32. Muito obrigado. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Requerimento 162. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça oficiar o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que promova a manutenção dos relógios de água no edifício Morada Nova, que apresentam vazamentos, bem como que refaça o reboco nas partes em que foram danificadas pela própria autarquia, por conta de algumas manutenções. Sala de sessão vereador Antônio Caio, ao 5 de agosto de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida de Paulo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 19 de julho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. 164, voto de congratulação com a senhora Neuza Mazer Saraiva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 19 de julho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento,
Aprovado por unanimidade. 165, voto de congratulação com a professora Diná Salles Rocha Monese, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de julho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 166, voto de congratulação com a senhora Silvana Monte Gaudi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de agosto, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 167, voto de congratulação com a senhora Lídia Sargentelli Vieira, pelo transcurso de seu 95º aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 168, voto de congratulação com a senhora Elisa de Oliveira Caio, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 169, voto de congratulação com a senhora Maria das Graças Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 170, requer oficiar a empresa Cleamax Ambiental, responsável pela coleta de lixo do município, para que promova o referido serviço de segunda a sábado no condomínio residencial Morada Nova. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 171, voto de congratulação com a senhora Sônia Maria Almeida Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 172, voto de congratulação com a senhora Maria de Fátima Piani Sintra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 173, voto de congratulação com a senhora Dalila Terezinha Gaudi Serra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 174, voto de congratulação com a senhora Maria Edith Pereira Ribeiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 175, voto de congratulação com a senhora Clara Lupe Guedes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 176, voto de congratulação com a senhora Ana Maria Cordeiro Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 9 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 177, voto de congratulação com a senhora Clara Juliana Calef, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori.
Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu requeiro que a matéria de número 178 seja lida na íntegra, por favor. Como requer, vereador? Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Após a leitura da matéria na íntegra, eu peço à senhora presidente que encerre o expediente para partirmos direto para a ordem do dia, porque esgotou o tempo regimental de 9h30. Como requer, vereador? Requerimento 178. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colém plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a senhora Maria Clara Galizone Sartori pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de agosto. Esta importante pessoa para Itapira celebrou mais um ano de vida em 2021. Cabe a esta casa congratular com a data devido ao respeito necessário para com ela. Ao longo dos anos, essa cidadã teve iniciativas em prol da nossa cidade, que merecem o reconhecimento e as homenagens desse colegiado representante da população itapirense, razão pela qual propulgamos pela consignação dos anais da Casa do referido voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da decisão soberana do colém do plenário, Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, aos 12 de agosto de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Não havendo mais tempo regimental, passamos à ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei 49/2021, de autoria da vereadora Beth Manuel e emenda supressiva número 1/2021, de autoria das comissões que instituem o mês municipal de valorização da família no município de Itapira, inserindo no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, vereador. eu peço vistas. Vistado pelo vereador Leandro. Então, avistado pelo vereador. Já? Mas, e agora? Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores e vereadoras, do público, dos internautas, os funcionários e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.